Nesse vídeo eu vou mostrar como as pistolas pulverizadoras elétricas funcionam, como encontrar e reparar defeitos e como fazer a manutenção diária para manter sempre funcionando. Para se analisar um equipamento e encontrar um defeito, antes de tudo é indispensável que você entenda como é seu funcionamento. Só assim você vai saber onde procurar de acordo com os sintomas que ele apresenta. Tem que saber as limitações, a capacidade, tem que entender tudo sobre o equipamento. Eu fiz um desenho representando o esquema de funcionamento da maioria das pulverizadoras. Não ficou lá essas coisas, mas eu acho que vai dar para entender. Algumas podem ter alguma diferença, mas a base vai ser sempre a mesma. Então eu vou tentar passar isso aqui para vocês. E eu tenho certeza que após entenderem como ela funciona, como o ar trabalha aqui dentro para jogar a tinta, vocês vão ter muito mais facilidade de encontrar o defeito quando a sua pulverizadora aí parar de funcionar. Eu fiz o desenho só da parte da bomba, partindo do princípio que o motor dela esteja funcionando. Digamos que o ar está entrando aqui e é normal, então é isso que a gente vai analisar. Primeira coisa, a gente vai entender qual o caminho que ele percorre aqui e como a tinta consegue ser empurrada lá fora. É muito simples. O motor ele joga muito ar nessa direção. Ele joga ar em grande quantidade. E lá na frente ele só tem aqueles dois furinhos para sair. Ó. Esses furos aqui vão ser aqueles que vão abrir o leque da tinta. Por isso você gira essa parte aqui. Quando você gira, você está trocando esses furos aqui de posição e assim o leque vira para um lado e para outro. Aí o que acontece quando esse ar não tem lugar para sair lá? Ele vem para cá, porque aqui vai existir nesse cabo aqui dentro existe um cano que tem uma esfera na ponta e esse ar todo é jogado para cá, ó. E fazendo isso aqui ganhar muita pressão aqui dentro. Ela vai ganhando pressão aqui e fazendo que essa tinta suba por dentro desse outro cano aqui. Só que aí, como o gatilho lá tá travando, esse desenho lá representa essa parte aqui, ó. E acontece que quando a gente puxa o gatilho dela, isso aqui corre para trás, no caso essa representada por esse desenho aqui, liberando a tinta por aqui, ó. E ela vai sair lá na agulha. Depois que ela sai pela agulha, ela sai um pequeno jato aqui. Quando ele cruza na frente, o vento bate e abre o leque. Então, a partir desse princípio que eu acho que fica fácil entender quando acontecer algum defeito. Outra coisa que eu não falei é que essa esfera, ela serve para estancar. Quando encheu demais aqui, deu pressão demais, essa esfera sobe e tranca aqui, ó. Ela veda, não deixando o ar voltar para trás e mantendo a pressão aqui dentro. Bom, então eu acho que deu bem para entender. O motor vai jogar muito ar aqui, o espaço para ele sair é muito pequeno, ele acaba escoando aqui por esse furo, por essa válvula, criando pressão aqui dentro do reservatório e empurrando essa tinta que está aqui, empurrando ela para baixo, fazendo com que ela suba. No momento que você puxa o gatilho, você libera lá na ponta da agulha. Lembrando que a agulha ela fecha aqui esse furinho da ponta. Digamos que, vamos ver aqui, ó, ela tem que entupir totalmente essa ponta para que quando você solte ela não fique nada de vazamento. Agora ficou bem fácil a gente entender e analisar e encontrar o problema. Começando, digamos que ela tá entrando muito ar aqui, tá normal, mas a tinta não está saindo. Vamos começar a analisar então o caminho que esse ar vai fazer aqui. Agora veio aqui, qual é o primeiro problema que pode acontecer? A esfera está presa aqui. Se a esfera estiver presa, muita sujeira de tinta, vai acontecer que ela não vai vedar e não vai criar pressão aqui dentro. Segundo problema, tinta grossa demais. Se a tinta estiver grossa demais também, ela não vai ter condições de subir aqui. Se a sua pistola for uma pistola fraca e a tinta estiver muito grossa, ela não vai conseguir subir. Para isso é importante entender
a viscosidade da tinta que a sua pistola vai suportar antes de comprar. A viscosidade é representada por essas 3 letrinhas aqui. Sempre que você vai comprar, não compra sem antes verificar isso aqui. É importante, tem que ter no mínimo 60 jeans por segundo para cima. É muito importante isso aqui. 60 para baixo ela já vai ter muito pouca pressão. Como que você vai medir isso aqui depois se a tinta está dentro do padrão que a pistola suporta? Você vai encher isso aqui de tinta, que isso aqui vem junto com ela sempre. Você vai, temperou a tinta lá, você vai encher isso aqui, vai cronometrar e vai soltar. Daí você vai contar quantos segundos. Por exemplo, se levar 30 segundos para esvaziar todo esse potinho, então a tinta está com 30 jeans por segundo de viscosidade. Se levar 40 segundos, está com 40 e assim por diante. Então é importante se procurar uma pistola que suporte no mínimo 60, que aí você vai conseguir fazer muita coisa com ela. E são poucas no mercado aqui brasileiro que tem com essa capacidade. Isso aqui, se ela tiver essa capacidade aqui, normalmente ela já vai ter bastante potência de ar, vai ter tudo. Não precisa nem se estressar muito em olhar quantos watts, outras coisas, porque se ela suporta 60 jeans por segundo, ela com certeza já tem muita pressão. Aí se comparou, a tinta está dentro do especificado, mas continua não saindo ar, então não saindo tinta, então vamos seguir para frente. O cano aqui está desobstruído. Chegamos aqui nessa junção. Aqui é onde eu já expliquei que o gatilho puxa e libera a tinta. Isso aqui é importante ter muito cuidado, que isso aqui cria uma casca por dentro aqui e depois ela começa a soltar e travar na agulha. O próximo lugar que ela pode travar, fazer a pistola parar de funcionar, é essa junção aqui. No caso seria essa junção aqui, que eu recomendo no outro vídeo sempre colocar uma veda rosca, que essa junção aqui, se ela tiver folgada, o ar vai entrar por aqui de volta, entende? Tipo, esse ar ele vai vir aqui e em vez de sair para lá, ele vai entrar de volta para cá, ó. Aí ele vai voltar esse ar, se encontrando com o outro que vem daqui, entende? Ele vai vir aqui, vai sair aqui e se encontrar com esse que vem aqui. Isso impede que a tinta vá para frente, ela precisa sempre seguir para frente. E por último, a gente tem a agulha, né? Que é a última coisa aqui que pode dar problema, é a agulha entupida. Daí também é muito importante verificar se a tinta se ela não tá velha, se ela não criou nata. Às vezes se tem qualquer pedacinho de nata lá na lata, você pensa assim, isso aqui não vai fazer importância. Aí vai lá e mistura, desmancha tudo e ela vira um monte de farelinho. Cada farelinho daqueles vai trancar aqui, porque essa saída é muito fina e vai entupir a pistola. Ela não vai funcionar direito. Outro que eu tava esquecendo de falar, outro defeito que pode acontecer dela não enviar a tinta é se o ar aqui estiver fugindo por essa beirada aqui. Ela tem que estar muito bem fechada aqui, então é importante você ter sempre essa vedação aqui em bom estado. Isso aqui você pode fazer de EVA caso a tua esteja cortando aí, que já funciona bem. Mas se o ar tiver vazão por aqui, vai faltar pressão e a tinta não vai sair lá em cima também. Bem, teve um inscrito no canal que me perguntou como não desperdiçar a tinta com essas pistolas, como economizar, como ele faz para conseguir economizar. Na verdade, eu acho elas muito econômicas. Nas minhas pinturas eu consumo bem menos tinta pintando com elas do que com o pincel. O segredo não tem segredo nenhum, é tinta na viscosidade certa. A regulagem você faz aqui, nessa aqui no caso é aqui a regulagem. Quanto mais você abrir, mais vai sair tinta lá e mais você vai desperdiçar. Mas a dica que eu tenho é o seguinte: nunca tentar pintar em uma mão só. A primeira mão bem suave, depois mais uma, depois mais uma. Outra, e ter paciência, prática, com o tempo você consegue, é prática acima de tudo. Mas agora, antes de continuar falando sobre defeitos e falar um pouco sobre a manutenção e limpeza dela,
Eu quero pedir para você que está de passagem aí, que ainda não é inscrito no canal, desce ali embaixo, se inscreve para poder receber nossos vídeos aí em primeira mão. Ainda falando de defeitos, outra coisa comum é a dificuldade de abrir o leque. Tudo bem que tem algumas que já tem um lequezinho bem ruinzinho mesmo, mas quando ela tiver com dificuldade de abrir o leque, você sempre olha esses furos daqui. São eles que são responsáveis pela abertura do leque da tinta. Se eles estiverem obstruídos, no caso por dentro você não enxerga, não consegue enxergar o furo. Mas se esse furo de lá estiver obstruído, tá dando para ver na imagem aí? Pode falar. Se esses furinhos aqui estiverem obstruídos, ó, ela não vai abrir o leque direito e vai ficar às vezes entorta, às vezes sai para um lado, enfim. Não só aqueles 4 lá que você tem que prestar atenção. E nem só por fora aqui. É importante prestar atenção aqui por dentro. Que é aqui que acontece a magia. Outro sintoma que acontece muito é quando você está usando aí por muito tempo, ela começar a meio que querer esquentar e ficar com pouca pressão. Daí você vem aqui, antes de mandar para o conserto, você vem aqui e limpa tudo isso aqui, porque como ela dá muita pressão, isso aqui vai criando, juntando uma casca, uma sujeira e o ar acaba não tendo muita vazão aqui dentro. Outra coisa que eu quero ressaltar, que eu acho muito importante, eu gosto muito das pistolas de ar contínuo. O que quer dizer pistola de ar contínuo? Pistola de ar contínuo, quando você liga ela, você vai ligar em cima, que geralmente é em cima aqui, e não no gatilho. Isso aqui é muito importante para dar uma pintura bem melhor. Tanto que a da Deco que eu comprei, eu fiz uma adaptação nela, que o gatilho que o motor está acionando antes de acionar a agulha dela, antes da agulha puxar e liberar a tinta, o motor já está acionando. O que acontece com essas que acionam direto no gatilho? Acontece que elas costumam saltar, os primeiros pingos que saem daqui saem muito grossos. E essa aqui, que ela sendo de ar contínuo, não. Porque aí quando você apertar o gatilho, o ar já vai estar com toda a pressão. Então ela não vai dar aqueles primeiros respingos bem grossos, entende? Na parte de manutenção, essas pistolas elas não exigem muito não. É fazer uma boa limpeza. É importante você nunca deixá-la no sol, tipo, parou aí meio-dia, que ela tá com tinta, você não deixa ela no sol. Eu deixo com tinta, tipo, do meio-dia para tarde, se eu estiver usando, eu até deixo ela com tinta, mas nunca deixo no sol. Nunca usar nenhum objeto pontiagudo para limpar essas agulhas, porque isso aqui tem que ter muito exato aqui, tem que ser bem justo. O vazamento da agulha aqui, como tirar, eu já mostrei no outro vídeo aí. É importante a preparação da tinta, como eu já falei, uma tinta grossa demais, ela pode forçar demais e pode acabar queimando até o motor. E para limpeza dessas pistolas, nunca usar material corrosivo. Eu costumo limpar ela da seguinte forma: acabou minha pintura, tiro o resto da tinta, jogo um pouquinho de óleo diesel aqui, ou solvente, ou thinner, dou uma sacudida e jogo fora. Depois coloco mais um pouco, tiro essas peças aqui tudo para lavar, depois eu jogo mais um pouco de thinner. Aí vai depender da tinta, né? Tem alguma que se dilui com thinner, outra com solvente. No momento que a tinta tá, você vê que já soltou tudo a tinta que tinha aqui, que já começou a sair meio puro solvente, você coloca esse que você está usando aqui, que sobrou, dentro de um potinho aí para lavar essas peças aqui. Você só vai tirar esse bico aqui e pressiona o gatilho até a água sair pura. E é isso aí. Costumo sempre também deixar um pouco de óleo diesel dentro dela, porque no momento que ela bastou você afinar a tinta que está ali para ela não grudar nas beiradas, já não vai criar problema nenhum. O problema é se essa tinta ficar e secar, aí é complicado. Então esse era o vídeo que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.